Eu quero te fazer uma pergunta estranha. O que acontece quando um time que tem medo da própria camisa, não estou falando de superstição barata, nem de um amuleto de plástico ou um ritual de vestiário, estou falando de um trauma tão real, tão enraizado na alma do Brasil, que na véspera da maior final da história do futebol brasileiro, homens adultos, atletas, dirigentes e campeões entraram em pânico. Tudo porque o adversário tinha escolhido usar a camisa amarela deles, a camisa que o Brasil havia adotado justamente para apagar a memória de uma derrota. Isso aconteceu em Estocolmo nos anos de 1958. O Brasil tinha medo de jogar de branco. Para entender 1958, precisamos entender 1950. E em 1950 não foi apenas uma derrota, mas uma ruptura. O Brasil tinha construído o Maracanã especificamente para a Copa. 200 mil pessoas dentro do estádio, o maior público da história de uma partida de futebol até hoje. O rádio já comemorava, o presidente Dutra tinha mandado preparar uma música de vitória. Os jornais tinham ido para a banca com as manchetes de conquista antes mesmo do apito final, e a seleção entrou em campo usando a camisa branca, que era só padrão, contra o Uruguai, e precisava apenas de um empate para ganhar a Copa. E você sabe o que aconteceu? 2-1 para o Uruguai. Gol de Giga no segundo tempo. O Maracanã ficou em silêncio. 200 mil pessoas murcharam ao mesmo tempo. Os jogadores choraram no gramado. E o Brasil entrou numa espiral de culpa coletiva que durou mais de uma geração. Nelson Rodrigues foi o primeiro a dar nome a isso. Ele chamou isso de complexo de vira-latas. A sensação de inferioridade, de que o brasileiro se coloca voluntariamente diante dos outros países. A crença de que o Brasil, por ser Brasil, não merecia vencer. De que havia algo de errado em nós, algo de fundamentalmente inadequado, que nos condenava a chegar perto e derrapar na hora decisiva. E preste atenção nisso aqui, porque é até filosófico. O complexo de vira-latas não é sobre competência. O Brasil tinha jogadores melhores que o Uruguai. Tinha um time tecnicamente superior. O complexo é sobre identidade. É a convicção interna, pré-racional de que você não pertence àquele nível. Que o sucesso, quando vem, é uma espécie de acidente. Que a derrota é apenas uma sorte do destino. É a diferença entre jogar para ganhar e jogar para não perder. E essa diferença não aparece nas táticas, mas aparece na camisa. A camisa de 1950 virou um símbolo do que havia dado errado na Copa. Era algo irracional, claro. Não foi a cor da camisa que perdeu o jogo, mas a psicologia humana não funciona apenas lógica, mas com associação simbólica, e o Brasil associou o branco ao fracasso, com a intensidade que só um trauma produz. Em 1953, o então cronista João Lira Filho abriu um concurso perguntando qual deveria ser a nova camisa da seleção brasileira. 201 designs foram enviados. A proposta foi a de Aldir Garcia, um jovem de 19 anos da fronteira com o Uruguai, que desenhou uma camisa amarela com calção azul e meia branca, inspirado na bandeira do Brasil. O amarelo do ouro, o azul do céu, o verde, que apareceu depois na faixa. O Brasil adotou a camisa canarinho e chegou à Copa de 58 acreditando que havia resolvido o problema supersticioso. Mas o problema não estava na camisa, mas na mente. O Brasil chega à Suécia, em 1958, com um elenco estrelado, talvez um dos melhores de todos os tempos. Pelé tem 17 anos, Garrincha tem 24, Didi comanda o meio de campo, Zagallo joga na ponta esquerda e Nilton Santos na lateral. É um time extraordinário, mas tem um problema que aqui não aparece nas estatísticas. A Confederação Brasileira de Desportos levou pela primeira vez uma comissão completa, com psicólogos, médicos, nutricionistas. João Avelange era o diretor-geral, que iria profissionalizar tudo. E o psicólogo João Cavalhais fez testes com todos os jogadores antes da competição. Os resultados assustaram. Pelé foi descrito como infantil, com desequilíbrio emocional, mas tinha 17 anos. Garrincha foi classificado como antissocial, com problemas de personalidade que tornavam-no inadequado para aquele ambiente competitivo da Copa. Os laudos recomendavam que os dois não jogassem. Paulo Machado de Carvalho, que era o chefe da delegação, ignorou os laudos, e ainda bem que fez isso. Afinal, são Pelé e Garrincha. Se o Garrincha e Pelé são loucos, então que Deus nos mande mais doidos como esses. Mas isso revela algo. Uma tensão entre a ciência, que o Brasil queria adotar, e a intuição cultural que o Brasil carregava naquele momento.
entre o racionalismo de gestão e a fé. E essa tensão ia explodir na véspera da final. O Brasil havia passado por toda a Copa usando a camisa amarela. A fase de grupos, as quartas, todo o mata-mata, o canarinho era usado e a confiança crescia. Então chega o dia da reunião da final contra a Suécia e o árbitro anuncia que é um conflito de cores. Os dois times têm uniforme amarelo e o sorteio define que quem usa o uniforme alternativo seria o Brasil. O Brasil teria que jogar com o uniforme reserva e o uniforme reserva era branco. Branco. A cor do maracanazo dos anos 50. E o peso desse momento era muito grande. Não era apenas superstição dos jogadores, mas era uma reação coletiva a esse símbolo carregado de trauma nacional. Os jogadores, quando souberam, ficaram em silêncio. Alguns não quiseram comer. O clima virou um velório antecipado. Paulo Machado de Carvalho percebeu que se o time entrasse em campo naquele estado anímico, carregando aquele peso, o Brasil estava derrotado antes mesmo de começar o jogo. É aqui que a história fica extraordinária. Paulo Machado de Carvalho era um homem da rádio, de comunicação. Ele não era filósofo e nem teólogo, mas ele entendeu algo que os laudos não capturaram, que aquele time precisava de um símbolo, precisava de uma narrativa que substituísse todo aquele trauma dos anos 50. Na tarde anterior, então, ele saiu do hotel e foi procurar uma loja de artigos desportivos em Estocolmo. Encontrou camisas azuis, simples, sem escudo e sem número bordado, sem nenhuma das características de um uniforme de seleção. Eram apenas camisas esportivas comuns. E tinha um tom de azul. Ele comprou o suficiente para o elenco, voltou ao hotel e foi então colocar todas as insígnias necessárias ao uniforme. Os escudos foram colocados à mão, os números foram bordados nas costas e o resultado era um uniforme improvisado, que foi feito às pressas, numa noite antes da final, por homens que trabalharam sem dormir e entregaram as camisas antes do amanhecer. E então vem a genialidade de Paulo Machado. Ele não apresentou as camisas apenas como um improviso, mas como um sinal divino. Ele reuniu o time e disse: essa cor que vocês estão vendo não é apenas um azul comum, mas é o manto de Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil vai entrar em campo com vocês. Vocês não vão jogar sozinhos. Preciso que você entenda o que Paulo Machado fez e por que funcionou. Existe uma leitura cínica nessa história. Ele diz, ele inventou uma narrativa, manipulou os jogadores que eram supersticiosos e usou a religiosidade popular como uma ferramenta de controle. E pronto, o time acreditou, porque é simples assim. Essa leitura está tecnicamente correta e ao mesmo tempo errada, porque ela ignora o que a fé realmente é quando ela funciona. Recorramos a William James, um filósofo americano, criador do pragmatismo. James tinha uma tese central. A verdade de uma crença não está na correspondência com o real metafísico, mas no efeito produzido. Uma crença transforma a ação, muda o comportamento, reorganiza o estado interno de quem a adota. Essa crença é real e suas consequências. Ela não depende do debate da sua substância sobrenatural. Dito de outra maneira, não importa se o azul era de Nossa Senhora ou não. O que importa é que os 22 jogadores brasileiros acreditaram que eram. E essa crença transformou o estado anímico dos jogadores, transformaram-nos em jogadores confiantes. Agora, a Aparecida tem uma história própria, que torna esse simbolismo mais poderoso. A imagem foi encontrada em 1717 por pescadores no Rio Paraíba do Sul. Era uma imagem fragmentada, que estava quebrada em duas partes, que foi tirada das águas. A imagem precisou ser recomposta, porque ela estava com a cabeça separada do corpo. Se você fosse criar um símbolo para um povo que precisava superar o maracanazo, esse talvez seja o melhor símbolo possível. Pelé falou sobre isso anos depois, não como um filósofo, mas como uma experiência de quem viveu. Ele disse: algo mudou naquela noite. Os jogadores que estavam com medo voltaram a falar, a sorrir. A camisa criou um novo estado de ânimo.
E Garrincha, aquele mesmo homem que os psicólogos descartaram como um antissocial, foi para o campo no dia seguinte como se estivesse voltando para casa. Isso é o que a fé faz quando ela funciona. Ela não muda os fatos externos, ela muda a relação do sujeito com os fatos. Ela reorienta a atenção e redistribui a energia, converte o medo em propósito. Os estoicos chamavam isso de proeresis. É a faculdade de escolher como você se relaciona com aquilo que acontece. Não controlar o mundo, mas a sua resposta ao mundo. Paulo Machado, sem conhecer Marco Aurélio, fez exatamente o que Marco Aurélio prescrevia. Não tentou mudar a situação objetiva. Não tentou renegociar o sorteio. Não tentou manipular o árbitro. Não foi reclamar com a FIFA. Ele foi ao único lugar onde tinha poder real, o estado mental dos seus jogadores, e mudou completamente esse estado com uma camisa azul e a história sobre a padroeira do Brasil. O campo, em 1958, recebeu 51 mil pessoas em 29 de junho de 1958. A Suécia entrou como favorita da torcida e um país inteiro atrás deles. Desceram ao vestiário com toda a nação escandinava. Eram grandes, físicos, organizados e jogavam em casa. E marcaram primeiro. Nils Lidholm, o veterano sueco, abriu o placar aos 4 minutos. E por um momento, o fantasma de 1950 parecia aparecer novamente. O adversário marca primeiro e o Brasil está atrás no placar. Mas dessa vez foi diferente. Não no time, não na tática. Diferente no estado interno. O Vavá empatou aos 9. O Vavá virou aos 32. O Brasil foi para o intervalo vencendo por 2-1. E a virada não foi só no placar, mas no domínio psicológico do jogo. A Suécia, que havia marcado primeiro, não encontrou mais o ritmo. A ansiedade então mudou de lado. No segundo tempo, a partida se tornou a lenda. Aos 55, um garoto de 17 anos recebeu uma bola de costas para o gol. Mata no peito, levanta por cima do zagueiro, passa pelo marcador e finaliza antes da bola tocar ao chão. É um daqueles lances que parecem simples quando narrado e impossíveis quando vistos. O gol de Pelé naquela final é considerado por muitos o gol mais importante da história do futebol brasileiro. Não apenas pela beleza técnica, embora seja extraordinária, mas pelo significado, porque naquele instante, o adolescente que havia sido considerado emocionalmente inadequado para uma Copa, estava marcando numa final, como se pertencesse naturalmente àquele palco, como se nunca tivesse duvidado, como se o mundo inteiro estivesse exatamente onde deveria estar. A Suécia ainda descontou, mas já era tarde. Zagallo ampliou e Pelé marcou novamente. E quando o árbitro encerrou a partida, o placar mostrava algo que poucos haviam acreditado naquele momento. O Brasil venceu por 5-2 a Suécia. E pela primeira vez na história, o Brasil era campeão do mundo. Pelé chorou. Não eram lágrimas comuns, mas lágrimas de alguém que carregava um peso que nem sabia que estava carregando. O peso de uma geração inteira que cresceu ouvindo sobre 1950. O peso de um país que aprendeu a esperar a tragédia em momento decisivo. As imagens ficaram eternizadas. Pelé foi amparado pelos companheiros, Pelé sem conseguir ficar em pé, Pelé tomado por uma emoção maior do que ele próprio. E existe um detalhe que a maioria das pessoas esquece. O Brasil não venceu usando a camisa amarela que havia planejado, nem com o uniforme oficial que simbolizava a reconstrução de 1950, mas com uma camisa improvisada que foi comprada às pressas e costurada durante a madrugada, e que foi transformada em símbolo por uma história que ninguém havia previsto. O Brasil ganhou sua Copa do Mundo de azul. A camisa azul ganhou um nome. A camisa que a padroeira do Brasil abençoou em Estocolmo. Nos anos seguintes, a história foi sendo repetida de geração em geração. Primeiro nos vestiários e depois nos jornais. Mais tarde em documentários, entrevistas e mesas redondas. A cada repetição, o episódio ganhava contornos quase míticos. A camisa azul deixava de ser apenas um uniforme alternativo. Tornava-se um símbolo. E símbolos são coisas estranhas. Eles não possuem poder físico, não alteram a gravidade, não aumentam a velocidade de um jogador, não melhoram o condicionamento físico, mas conseguem mudar a forma como as pessoas interpretam a realidade. E quando a interpretação muda, o comportamento muda junto. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela camisa, quando ela reaparecia
não reaparecia sozinha. Entrava em campo carregando uma narrativa, carregando a memória de 1958, carregando a lembrança de um grupo de jogadores que havia transformado medo em confiança e trauma em conquista. Por isso a camisa azul nunca foi percebida apenas como uma segunda opção. Ela passou a representar algo que a amarela não representava, a ideia de superação. A ideia de que o Brasil consegue encontrar força justamente quando as circunstâncias são desfavoráveis. Mas eu quero ir além do folclore esportivo, porque o que nasceu em Estocolmo não foi apenas uma superstição coletiva, foi uma reformulação da identidade nacional. Nelson Rodrigues havia diagnosticado o complexo de vira-latas antes daquela Copa, a sensação permanente de inadequação, a crença de que os outros eram naturalmente superiores, a impressão de que o Brasil estava condenado a fracassar em grandes momentos. Em 58 foi a primeira grande ruptura dessa narrativa. E repare como ela aconteceu. O Brasil não venceu imitando a Europa, não venceu tentando parecer outra coisa, não venceu abandonando aquilo que tornava singular. Pelo contrário, venceu com um time que expressava a maneira própria de jogar futebol, venceu com a criatividade, onde outros privilegiavam disciplina rígida. Venceu com improviso, de onde valorizavam protocolos, onde outros valorizavam protocolos. Venceu com espontaneidade, onde outros confiavam apenas na organização. E venceu com uma camisa que nem deveria existir. Uma camisa comprada numa loja comum de Estocolmo. Se existe uma metáfora perfeita para o Brasil, talvez seja essa. Um país que frequentemente produz grandeza, não apesar do improviso, mas através dele. Um país que transforma limitações em invenção. Um país que encontra soluções onde teoricamente não deveria haver nenhuma. A camisa azul se tornou o registro simbólico dessa descoberta. A descoberta de que a identidade brasileira não precisava ser corrigida para ser vencedora, apenas ser assumida. E talvez seja por isso que a história continua viva, porque no futebol ela não fala apenas de futebol. Ela fala do momento que um país deixou de pedir autorização para existir e decidiu tomar o seu próprio lugar no mundo.